deixa eu te perguntar. Você gosta das coisas do seu jeito, do jeito que você controla, do jeito que você acha ali que seria o melhor? Até porque se não for assim, você vê que as coisas não estão no teu controle. E quando não está no seu controle, você acaba se estressando e explodindo. Ou então você está cansado ou cansada de lidar com alguém assim que eu citei. Porque a pessoa se torna meio rígida, porque ela quer daquele jeito. Bom, esse jeito colérico de ser, ele pode fortalecer ou desgastar uma relação. Isso afeta diretamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar sinais claros de um colérico no relacionamento e como que a gente consegue lidar aí para melhorar, para trazer um pouco mais de leveza diante desse ímpeto, dessa rigidez. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Bom, como que é esse temperamento aí? Qual é a característica dele? Como é que ele se manifesta no relacionamento ali pra gente entender e descobrir? Ou você se entender também? Olha, o colérico ele é intenso, ele é decidido, ele busca controle, ele gosta de estar liderando. Essas são as características dele. Inclusive, ele gosta de desafio. E por gostar de desafios, ele vê as coisas, até as coisas mais simples, como se fosse um cenário de guerra para ele vencer, para ele superar. Por isso que ele gosta de desafio, por isso que ele acaba liderando. Mas e aí, no relacionamento, quais são? Como é que é essa tendência dele? Olha, ele tem a tendência de não ouvir a pessoa até o fim. Ele tem a tendência de não ter muita paciência para alguns momentos emocionais, porque ele tá focado em resolver, tá entendendo? Então qualquer coisa que a pessoa esteja colocando, não, mas é que eu tô sentindo isso, que eu penso que eu fiquei chateado, ele já tá assim, pra que ficar chateado? Não vai adiantar, porque eu quero resolver. Isso é típico do colérico. Ele tem a tendência de impor, né, a vontade dele, o pensamento dele, como se fosse de fato a única verdade. Por quê? Porque ele já planejou ali, já pensou numa solução, e aí ele já chegou na cabeça dele, ele já chegou na solução. Ele, não, se eu fizer assim, se eu falar isso, se eu pensar assim, se a gente agir assim, pronto, acabou, tá resolvido. Ele traça a rota. Só que não significa que o fato dele ter traçado que ele tá certo. Mas a questão é o seguinte: tudo isso que eu tô falando, essas tendências, não é que ele faz por mal. A ideia dele é resolver de fato a questão. Só que ele tem essa tendência, que é forte e que acaba cegando um pouco ali. Então, a ideia é: quero resolver e quero resolver logo, porque é aquela ideia da praticidade. Então, nisso, ele não consegue fazer um filtro tanto com as palavras também quanto com o ouvido, ou seja, de saber ouvir e filtrar ali que precisa sim ter uma conversa e que você precisa sim ouvir até o fim o que o outro tem a dizer. Então, essas são uma das características dele no relacionamento e como isso se manifesta. E aí, aonde começa o sinal do desgaste ali? Porque, cara, como eu falei, se o colérico ele já lida com as coisas vendo um cenário de guerra como desafio, ele quer resolver, ele não vai escutar, ele quer impor a opinião dele porque ele já traçou o plano ali, ele acha que dessa forma que ele pensou tá certo, a outra pessoa vai entrar em disputa. Ou então ela fica refém dessa situação. Porque a pessoa, tipo, cara, se eu não disputar com ele, se eu não discutir, se eu não colocar minha opinião, se eu não gritar, entendeu? Se eu não for extremamente firme com ele ali, ele não vai deixar eu falar, ele não vai me ouvir. E aí vira um cenário de guerra. Ou então vira uma repressão, um medo ali. Porque a pessoa fala, caraca, meu Deus, não dá pra conversar. Então, ó como é que cansa. Nas duas situações. E aí o colérico, quando vê alguém batendo de frente, aí mesmo que ele vai ficar mais cego ainda. Porque na cabeça dele, virou cenário de guerra, ele já nem sabe mais se ele quer resolver. Agora ele quer vencer essa briga. E aí o embate começa. Aí a pessoa que tá lidando com esse colérico fica, cara, meu Deus do céu, se eu morasse no 10º andar e jogasse ele, não ia ter mais volta. É jogo, hein? É jogo. Porque se eu jogar ele do primeiro, segundo andar, não tem como. Ele vai cair, vai levantar, vai bater aqui na pau, vai ficar me enchendo a paciência de novo. Se eu jogar do 10º andar, é jogo. Porque é fogo, né? Você fala, meu Deus, é uma pessoa grossa, não sabe falar. Meu Deus, jumento. Jumento. Caramba, se eu pudesse, tava na cabeça dele. Será que quando ele estiver dormindo, porque enquanto ele estiver dormindo, eu posso dar uma martelada na cabeça dele. Enfim, é complicado, né? Eu sei disso. Já lidei com bastante gente assim, colérico e tal. Mas, cara, é a vontade de querer resolver.
Mas também entenda que quem está sofrendo com a sua comunicação, caso você se identifique com esse temperamento, é muito complicado, porque ou ela é obrigada a entrar na guerra com você, ou então ela não pode nem falar e se expressar. E aí, você que está me ouvindo e lida com esse colérico, talvez você pense, caraca, casei errado, hein? Meu Deus, onde eu fui amarrar meu... Era isso, era a confirmação de Deus, eu sabia. Era isso que eu precisava para me livrar desse jumento. Ou então, dessa jumenta, caso a esposa seja colérica. Ou então até em amizade também. Mas veja bem, o problema não é casar com a pessoa ou ter uma amizade com essa pessoa, enfim, não é essa a questão. A questão é que a pessoa precisa se conhecer, precisa reconhecer a questão e quem lida também precisa aprender a lidar. Assim como você, que não se identifica com esse temperamento, mas vai se identificar com outro, porque eu vou colocar outros vídeos aqui falando sobre cada um, assim como eu estou fazendo com esse, você vai ver que também a pessoa tem um efeito ruim da forma como você age e se comunica e você precisa se rever e a pessoa precisa também rever como ela fala contigo. Vamos lá. Prática aqui. Para quem se identifica com o temperamento colérico? Olha, colérico é o seguinte. Cara, a sua opinião nem sempre é verdade. Trabalha isso na tua... Por mais que a sua cabeça esteja mentindo para você, você vai falar, não, tudo bem, nem sempre é verdade. Às vezes você tá exatamente certo no que você falou. Mas é bom você sempre trabalhar que talvez você não esteja certo. Nem sempre você tá na razão. Nem sempre as coisas precisam ser para ontem. Nem todo mundo está na mesma vibe que você. Nem todo mundo está com a mesma pressa que você. Nem todo mundo tem o objetivo que você tem claro na sua cabeça. Está claro na sua cabeça, mas na cabeça das pessoas não tá. Por exemplo, se você não entende tanto desse assunto de comportamento humano quanto eu, por exemplo, eu posso sentar para conversar com você e eu já tá pensando no seu comportamento, na sua ação, no porquê e tal, e para mim já tá tão claro, mas porque eu trabalho, porque eu conheço isso, eu atuo com isso. E não é por isso que eu preciso cobrar de você ou preciso já pensar lá na frente numa solução e queira que você também esteja na mesma vibe que eu, porque não tá, às vezes sim, por falta de conhecimento. E aí, paciência. Simples assim, não tem outro caminho, tá? Tem que trabalhar isso é importantíssimo. Olhando minha cola aqui, claro, pausar antes de agir, ou seja, tem que ter reflexões, pega gatilhos, pega momentos que você já sabe que você sempre se estressa. Escolhe um momento, seja trabalho, casa, enfim, qualquer âmbito, você tem que escolher um momento. Cara, toda vez que eu estiver ali, eu vou lembrar agora que eu vou dar uma respirada. Você tem que colocar isso na sua prática. Fora isso, você vai cansar quem está do seu lado e vai espantar também os outros que estão do seu lado. Isso, para fechar, cultive a empatia. Ou seja, de modo geral, ao fazer isso que eu já estou te falando, você já vai gerar um pouco de empatia pelos outros. Porque você. Isso dá para treinar, isso é treinável, tá? Isso dá para você colocar em prática no dia a dia até que você consiga ver um pouco mais outro. Só precisa de treino, tá? Não é porque você tem um temperamento assim que eu sou assim e acabou. Não, isso tem como treinar. Neurologicamente falando, tá? Isso é um processo. É como se você estivesse malhando uma área do cérebro e existe essa área do cérebro para ser malhada para você trabalhar essas características. E você que está lidando com uma pessoa colérica, primeiro, entenda que você precisa se colocar firme e tal, e que você seja, porque a pessoa precisa muito dessa tua clareza e do teu posicionamento, mas não precisa ir ao confronto. É bom você colocar limites claros, tipo, olha só, até aqui eu vou. Estourou e tal, até aqui eu não vou mais. Entende? É porque senão não vai adiantar. Você querer entrar no... Não adianta. Se você parar pra pensar, adiantou até hoje, até agora, adiantou? Você entrar no confronto adiantou de alguma coisa? Eu sei que não adiantou. Não adianta. O que adianta, assim, a questão é que no final, há o estresse, um magoou o outro e, enfim. Aí vai ter que reconciliar pra depois voltar a conversar. Olhando pra minha cola novamente. E pra fechar, entenda que essa coisa parece que é pessoal. A ação desse colérico com você, a forma como ele se comunica, às vezes as coisas que ele pensa e tal, parece que é pessoal, que ele tá querendo arrumar problema com você, mas
Na cabeça dele, ele tá querendo só resolver, ele tá querendo chegar direto ao ponto. Esse é o problema central. Na maioria das vezes, não é a questão do colérico com a pessoa. Pelo contrário, essa falta de empatia que o colérico tem um pouquinho já prova que ele não tá muito ligado ao outro, mas em compensação ele tá ligado a objetivos, seja até pelo outro em si. Então ele tá muito na meta, no foco, da onde chegar, do resolver, para você ver como é que ele não tá na pessoa em si. Você fala, cara, é comigo e tal. Pode ser amizade também, ou algum chefe do trabalho, enfim. Mas não. Então, entender isso vai tornar a comunicação muito mais leve e mais clara, porque você já sabe que ele está tentando chegar no objetivo. Fica até mais fácil de você contornar a conversa. Resumindo, a ideia da relação não é para provar quem está mais certo, na minha visão, até na visão bíblica. A questão é o quanto você vai se doar para o outro, ou seja, o quanto que você vai abrir mão do que você também às vezes está pensando, do que você está achando para o outro. Porque isso vira recíproco. Porque aí, no momento, o outro vai ver isso, não, eu vou me doar também, e aí o negócio começa a se encaixar. Olha, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tem também na bio aqui do meu canal, na bio do meu Instagram, 2 links de teste de temperamento, um para adulto e um para criança. Caso você que esteja me ouvindo, você tenha filho. Eu gostaria de entender também o temperamento do seu filho, porque isso vale também para criança. Claro, criança a partir de 7 anos. Antes disso está muito imatura, não dá pra gente pegar. Lá é gratuito, você clica, você vai descobrir qual é o seu temperamento para você entender melhor, tanto você quanto do seu cônjuge, enfim. É melhor para a sua comunicação. No final do questionário, tem o meu contato. O casal que gostaria de entender o seu temperamento, traçar algumas metas, entender o temperamento do filho também, ou seja, a forma de como se comunicar, não só com o outro, mas também com o filho. Entender as 5 linguagens do amor. Entender o setênio, o ciclo de 7 anos que você está vivendo, que isso influencia total. E ninguém fala sobre isso. E a maioria, eu já estou falando setênio, você está com setênio. O que é isso? A maioria das pessoas não conhece, isso influencia. São ciclos que a gente passa de 7 em 7 anos. 7 anos, 14, 21. Você vê, a menina faz 15 anos. A criança normalmente ia para a escola com 7 anos, ou seja, entrava no primeiro ano com 7 anos, agora está entrando com 6. Eu faço todo esse mapeamento e no final eu entrego a tríade do tempo. Fiz até um vídeo falando sobre isso, que é um dos estudos excelentes para fazer uma gestão do tempo. Ou seja, eu já encaixo todas essas coisas na rotina de como alinhar, de se comunicar, o que fazer durante a semana, ajustando a rotina e fazendo uma gestão do tempo. Só mandar mensagem lá para mim, a gente conversa e pode marcar uma consultoria. Também dando feedback para o seu filho, tá? Você tem do seu filho, as crises que existem, porque eu tenho vários vídeos aqui, você vai ver falando sobre isso, e é exatamente isso que vai acontecer, só que de forma organizada, com PDF, te dando um feedback ali, conteúdo prático para o dia a dia. Eu espero que eu tenha ajudado. Não deixa de curtir o vídeo, vai me ajudar bastante. Eu ainda tô no início aqui no YouTube, aqui, então isso me ajuda bastante o like. Não deixa de curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo conteúdos para o comportamento humano e também, claro, com ênfase na criança. Não adianta eu ajudar a criança sem ajudar e alinhar ali quem a cuida, seja você educador ou pai. E até o próximo vídeo.